Olá, gente. Professor Marcos Dominici, professor de arte. A gente vai continuar nosso trabalho sobre atividades curriculares complementares, né? E corre lá na plataforma Gonçalves Dias, tanto nas redes sociais do YouTube, porque tá maratona, gente. Faz uma maratona de vídeo lá. Tem material muito bom para você ajudar, não no Enem, ajudar na sala de aula, ajudar na escola, ajudar na vida. Corre também no Instagram, a gente tem muito material de dicas lá rápidas. E hoje a gente vai falar sobre uma coisa que eu bato muito em cima, mediação cultural. Eu sou, não oficialmente falando, mas sou mediador cultural como professor. Já explicar para vocês nesse contexto. Então, mediação cultural tem a ver com educação, né? Não ache nada. Eu acho que eu botei isso aqui em algum lugar. A primeira coisa que eu digo para os meus alunos, né? Acabei de ter uma leve conversa aqui com a galera do estúdio, né? Ah, mas isso é arte. Tu é crítico de arte? Desde quando tu virou especialista de arte? Porque nem eu que sou professor não posso mediar ou definir o trabalho de outra pessoa que é artista. Imagine você, a partir do teu senso de estética, desculpem em alguns casos, na maioria dos casos limitados, ou, né, como é que é, Dei? Esqueci o termo agora, alguém me ajuda, que ela falou ainda agora. Um processo de estética que você não entende. Se você não entende, não levante opiniões do que você não sabe. Vamos falar sobre isso. A educação se realiza por meio de atos sociais como falar, ler, escrever, gravar, filmar, dentre outras coisas. Interessante que vocês fazem isso aqui tudo e ainda criticam, né? Acho maravilhoso como a maioria de vocês usa redes sociais para colocar opiniões de especialistas em arte de internet, né? Onde a pessoa coloca o seu próprio ponto de vista e você compra como se fosse uma verdade máxima. Ações de produtores e receptores de mensagens são objetos da ciência da comunicação, que é o maior problema, por exemplo, no Enem. Você lê o que está lá, é praticamente um analfabeto funcional porque não consegue entender o que está escrito, né? Quem aborda essa temática? Ciência da informação, que atualmente é provavelmente uma das moedas mais importantes do mundo. Se eu tenho informação, se eu sei me comunicar, eu consigo fazer qualquer coisa. E outra coisa, nada de exclusão. A arte, ela tem que ser de acesso às atividades culturais a todo mundo. É um bem único, é o que nos torna melhores. E não tem a ver com padrões sociais, não tem a ver com classes sociais. O processo cultural e o processo de educação dessa leitura visual e de leitura de mundo é um direito de todo mundo, né? Eu estou colocando alguns aqui para você entender, mas eu coloquei de fora, eu coloquei. Sempre vai ter um local de mediação, um local de produção cultural para que você entenda isso. Esse aqui é o Dragão do Mar, que é um local em Fortaleza, onde você tem um planetário, um museu de arte contemporânea, teatro, local para música, para apresentações. Isso é um centro cultural que a gente vai já falar o que é. O Edward Taylor, né, Burnet Taylor, ele diz o seguinte: todo aquele complexo que inclui conhecimento, as crenças, a arte, a moral, a lei, os costumes e todos os outros hábitos e capacidades adquiridos pelo homem como membro da sociedade. Isso é direito de todo mundo. Professor, eu li e não entendi aquilo que eu falei para vocês. Quais são as modalidades artísticas e culturais que você pode frequentar para entender como é que funciona o processo de mediação cultural e que você tem direito a isso? Festivais, shows musicais, debates, espetáculos, exposições, festas, oficinas, exposições artísticas, festivais de gastronomia, saraus, mostras. Vou voltar rapidinho aqui, ó. Eu vou começar com essa frase aqui, ó. Cultura gera felicidade. É justamente no momento, eu tenho que dividir isso com vocês. Eu passei um trabalho para os meus alunos do terceiro ano, né, aqui em São Luís. Todos os grupos tinham que visitar o Centro Histórico de São Luís, que é Patrimônio Cultural da Humanidade, e nessa visita registrar locais históricos, identificar esses locais históricos e pelo menos um deles tinha que ser museu. É inadmissível que você more numa cidade que é Patrimônio Cultural da Humanidade, que é uma cidade turística, e você não conheça nada sobre a sua cidade. Cultura promove conhecimento, lazer, socialização, turismo. Cultura produz ação intelectual, esportiva, artística, entre outros, shows musicais, debates, espetáculos, exposições. Cultura gera socialização, gera boa vivência, contatos, diversões. É obrigatório em grupo, professor? É. Por quê? Porque você vai conseguir dividir com os outros e conversar com os outros. Cultura gera
felicidade. Vou voltar aqui no Teatro Amazonas, que é um local de produção artístico-cultural no Amazonas, mas também assim como a Pinacoteca de São Paulo, né? O professor está colocando lugares que são muito distantes da nossa realidade. Vamos tentar alguma outra coisa. A mediação humana presencial, ela tem 3 atores sociais. O que é mediação, professor? É como se fosse alguém que vai te explicar aquilo que você está vendo e que você muitas vezes não consegue entender. A exposição, o visitante e um mediador que vai dizer e vai te explicar, né, por que tem um trator de cabeça para baixo numa exposição e eu não consigo entender por quê? Porque faltou um mediador, ou faltou alguém para me explicar, já que a arte tem diversas interpretações. A única coisa que eu não posso fazer é perguntar, mas isso é arte, é? E desde quando você é crítico, porque você não consegue entender o que você vê. Nesse caso, o riso até se torna ignorante, porque senão você está rindo da própria burrice. A mediação se configura para cada momento dessa prática social. Gera produto cultural dessas relações e, principalmente, consciência e estudos culturais. Aqui o Museu Oscar Niemeyer. Continuamos em lugares que parecem distantes da realidade de vocês. Essa mediação cultural, ela tem que ser de acesso para todo mundo. É um bem público, indistinto de gênero, classe social, religião. Mas você tem que estar aberto para isso também. Não adianta só a pessoa ir numa exposição e pedir explicações. Se você não conseguir viajar nesse processo ou se permitir, não vai adiantar em nada. As políticas de acesso à informação, cultura e tecnologia, de comunicações, elas são de obrigatoriedade da educação, mas também da cultura, que é um bem para todo mundo. Um povo que tem cultura é um povo que cresce e tem uma mente muito mais contemporânea, aberta e acessível, né? Rede Sesc, não é porque ele está aqui, é o Sesc Pompeia de São Paulo, mas o sistema Sesc é um dos, pelo menos dos que eu conheço, a gente trabalha muito, que eu sou produtor cultural, trabalho produzindo teatro, é um dos que mais incentiva essa produção cultural no país, né? O que é mediação cultural? É uma maneira de interligar um objeto que você está vendo na exposição, ou num show, ou num espetáculo, com o significado do seu usuário. Eu vou assistir uma peça que eu não entendo, um mediador cultural, ou até mesmo o produtor cultural daquele espetáculo, explicando, eu entendi. Professor, mas isso pode acontecer em casa, numa sessão de filmes, onde eu tenho um debate sobre o filme que eu achei maravilhoso, mas não entendi. Conceito de mediação na arte, objetivo de ligar o objeto de estudo a um público específico, ou um público geral também. A arte é perceptível para nós, mas ela não possui apenas um único meio. Então, quando você, por exemplo, o que aconteceu com o Museu Nacional, que foi destruído, já foi restaurado. Mas alguém me perguntou, professor, fale sobre o museu. Eu, lamentavelmente, disse, a culpa do museu ter pego fogo é sua. Mas por que minha, professor? Você já foi a algum museu alguma vez aqui em São Luís? Não, a escola nunca me levou. A escola pode te estimular aí, mas é obrigação sua. Porque quando você viaja para outro lugar, né, você vai em museus. Por que aqui você não vai? Ou então, se você nunca foi em museu, como é que você pode falar sobre ele? As políticas públicas brasileiras ainda deixam muito a desejar com os museus, porque em outros países que esse processo cultural é mais implícito e explícito na educação, é uma outra realidade. Quem é o mediador? É aquele que traz informações sobre uma determinada peça, uma determinada obra de arte e o conceito por trás dela. Aí fica fácil de eu entender uma coisa que eu vou achar graça de maneira boba e infantil, porque eu não sei o que eu estou vendo. Então, se eu não sei, eu não julgo. Se eu não sei, eu tento entender. E se eu não conseguir entender, eu vou atrás de um mediador cultural, um professor, um técnico, um especialista, o próprio artista, né? Para saber quem é a informação, quem é o autor, o período, o que isso me traz, se me incomodou, né? Recentemente, conversando com esta maravilha que está bem aqui no vídeo de vocês, que é a minha intérprete, ela disse assim, eu não entendi, mas eu pelo menos fiquei chocada, chocou. Então talvez esse seja o objetivo, criar o choque, para que você pergunte, mas exatamente o que isso quer dizer? Porque quando você assiste um filme que você diz assim, o filme é legal, ótimo, beleza. Me fala sobre o filme, que tu acha que tu entendeu? Então, né, vamos discutir com quem entende. Ou então vamos pelo menos entender as possibilidades para ver se isso é válido para mim ou não. Essa discussão, essa criticidade, ela é necessária para o teu crescimento pessoal. Teatro Arthur Azevedo, o segundo teatro mais antigo do Brasil em funcionamento, um dos lugares mais lindos
do mundo, e eu sei que eu estou falando isso porque eu conheço o teatro, já apresentava vários espetáculos, né, e quem vem de fora consegue perceber a grandiosidade do que ele é. Né, está entre os 16 teatros monumentos do país. Né, e você pode fazer... agora chegamos aqui. Ó. Você pode ir lá, juntar um grupo de amigos e fazer uma visita no teatro, porque tem excursões abertas nas tardes de terça ou quarta-feira, se não me engano. Talvez vá abrir mais, mas antigamente tinha mais. Mas você pode ir lá conhecer. É só agendar, inclusive online. Eu posso? Pode. E aí, está esperando o que para fazer? Em que locais pode ser feita a mediação? Voltando. Em que locais pode ser feita a mediação cultural? Se agenda, tem um mediador cultural para contar a história do teatro, o que se faz no teatro, os elementos. Isso é um mediador. A pessoa que explica para tu simplesmente não entrar, sair, que já é válido, entendeu? A mediação cultural pode ser realizada em museus, lugares históricos, parques, galerias de arte, zoológicos, aquários, jardins botânicos, reservas naturais e uma série de outros patrimônios culturais. Bom, onde eu quero chegar? Qual a importância da mediação na arte? Aqui é a Casa do Tambor de Crioula, em São Luís. Você já foi ao Tambor? Alguém de vocês já foi à Casa do Tambor de Crioula em São Luís? Então, como é que você pode falar que a gente não tem nada em São Luís se você nunca pisou num local desse? Porque tem gente lá para fazer a explicação do que tem lá. Um mediador cultural que vai te explicar o que você está vendo. A Ana Lisboa, que ela é artista educadora, ela diz o seguinte: o mediador interfere e direciona a forma como a obra de arte chega ao conhecimento do público. Ela diz o seguinte: a mediação cultural funciona como uma ponte, um elo entre o artista, sua obra e o público. Por quê? Porque você pode entrar no local e não entender. E você pode sair de lá com uma percepção bem pior, mas depende mais de você. Se você não sabe, pesquise. Né? Esse mediador cultural que não esteja lá, ele pode ser também virtual, porque já existem esses processos. Qual a importância da mediação cultural? Aqui é o Centro Cultural da Vale, que é um espaço recente, centro cultural, onde você tem um diálogo sobre cultura, fazeres, apresentação de exposições. Atualmente tem uma exposição, não sei se o vídeo vai estar em tempo, né? A exposição vai mudar, mas tem esculturas do Vitor Brecheret, que era um dos artistas que estava na Semana de Arte Moderna. Vale muito a pena. Espetáculo de teatro, dança, oficinas, você pode fazer uma opção de coisa. Então, repetindo a pergunta, qual a importância da mediação cultural? Conhecimento. Conhecimento. Conhecimento é poder, gente. Conhecimento é riqueza, não é só riqueza imaterial, é dinheiro também. Se você tem conhecimento, você tem informação, você pode fazer muita coisa. Né? Eu nem vou ler o conceito todo. Qual é a mediação? O que é mediação cultural em arte, por exemplo? Ela é educativa, para que você não corra o risco de dizer assim, é só besteira. Besteira é o teu comentário infantil e bobo, onde você não sabe e julga através de uma postura infantilizada do eu não sei. Faltou esse processo educativo. É uma troca entre o agente educador e o visitante, com uma percepção sobre a obra, o patrimônio, os objetos, o museu e a exposição. Um local que vale muito a pena que vocês perderam o hábito. Vá a este prédio. Professor, que prédio é esse? Biblioteca Pública do Estado. Né? Ela está atualizada, não é 182, 88 a 192, né? E ela, por si só, além dos 120 mil volumes que tem lá, você tem jornais, você vai pegar um jornal do dia X, de 1933, você está lá. É mais outro, ler as notícias de 1933 e saber o que acontecia nesse dia, especificamente em São Luís. Eu tenho um histórico da vida inteira na biblioteca. Né? Qual a função da mediação cultural no cenário artístico? Pode ser definida em nível funcional. Ascender a um público de obras ou permitir saberes. Né? Um belo dia eu perguntei, gente, falando de Van Gogh, a menina perguntou, professor, quem é que é Van Gogh? Eu disse assim, é uma pessoa que você tem que saber para não passar vergonha. Né? Quando eu digo para não passar vergonha, não ria que é o pessoal que está rindo. Né? É tipo assim, conhecimentos gerais, eu não preciso saber da história dele, mas se eu souber quem ele foi, ou aquele que cortou a orelha, já facilitou a vida. O que ele era? Ela pintou. Preciso conhecer todas as obras? Não, mas sabe aquela coisa de conhecimentos gerais, para tu não passar humilhação, nem que seja num joguinho de tabuleiro ou num bate-papo de internet? Esse é Van Gogh. É por causa disso que a mediação cultural existe, para você não passar vergonha. E a vergonha piora quando você começa a opinar sobre aquilo que você não sabe. Isso é mais vergonhoso. A construção de uma interface entre estes dois universos estranhos, que seriam o público e o objeto, que eu não conheço. O que eu não conheço, o objetivo disso é, por quê? Isso me remete a alguma coisa?
Né? O que isso significa? E não o que muitas... Ah, isso é só besteira. Besteira é o teu comentário bobo, infantil, novamente. Na verdade, tem vontade de dizer outras palavras, né? Onde você não consegue entender e julga de maneira infantil por falta destes saberes. Museu de Arte Sacra. Maranhense, estou colocando lugares aqui em São Luís, comecei com os lugares de fora, né? 13 espaços, 400 peças, imagens sacras. Você conhece a história de São Luís do Museu de Arte Sacra? Fica onde, professor? Aqui em São Luís. Eu posso e pode, inclusive, levar a família toda, como fez um aluno meu que a família nunca tinha posto o pé no museu e achou a experiência maravilhosa. É uma experiência diferente. O mediador cria situações onde a arte possa ampliar a leitura e a compreensão do mundo da cultura. Estratégias de mediação. Caminhadas guiadas, num local, no museu, por exemplo, palestras, teatro, um espetáculo de teatro com um bate-papo, um workshop depois, mostras, placas e etiquetas, obra de arte, folhetos, montagens interativas, audioguias, meios audiovisuais. Eu estou falando por experiência própria. Se você permite e se permite conhecer culturalmente novas possibilidades e consegue entender, isso automaticamente vira um novo motivo de você gostar de ir lá ou gostar de aprender mais sobre aquilo. Aquilo que te é oferecido culturalmente, experimente, mas vá de coração e cabeça aberta para você discutir sobre esta figura do mediador e o processo do conhecimento e dos saberes. Arquivo Público do Estado, aqui no Maranhão, aqui em São Luís. Tem documentos, manuscritos, datilografados e impressos do período colonial, imperial e republicano. A gente vai falar sobre museus, eu vou citar uma coisa numa próxima aula, sobre uma obra original de um escritor maranhense que se encontra num museu daqui de São Luís. Pois é. Como é que pode ser feita essa mediação? Em museus, zoológicos, parques, já falei isso para vocês, uma série de patrimônios. As modalidades extremamente variadas, palestras, mostras, caminhadas, isso aqui tem que estar na cabeça de vocês. Mas não é só ler, vá. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente vive numa cidade que é patrimônio cultural da humanidade. Patrimônio cultural da humanidade. Tem uma quantidade absurda de museus, de galerias, de centros culturais, e você não vai em nenhum. Eu não estou falando dos eventos festivos, eu não estou falando de um dia na feirinha, eu não estou falando de um dia onde você possa discutir, ouvir música diferente, de festivais que acontecem aqui. São Luís tem uma quantidade de 1 milhão de habitantes. A produção cultural existe em grande quantidade, né? Sem falar de lugares que você possa visitar, que é a cidade histórica inteira. Né? Inclusive tem gente que faz turismo, tem perfis nas redes sociais que contam rolês baratinhos que você pode ir pagando uma passagem de ônibus. Ou seja, o processo de apropriação cultural, perdão, o processo de crescimento cultural, né, que você pode ter está à tua disposição, você não faz porque não quer. Novamente, Centro Histórico de São Luís, nós temos mais ou menos 4 mil prédios tombados pelo patrimônio. Aí fica a pergunta para vocês, por que São Luís virou patrimônio cultural da humanidade, né? Não sei se vocês sabem, nós somos um dos 13 lugares do Brasil, que são patrimônio cultural da humanidade. Eu vou colocar nesse nível para você entender. Nós estamos no nível das pirâmides do Egito. Oi? Como assim, professor? Pois é. E aí quando alguém passa, eu já ouvi isso, professor, só tem prédio velho. Tu sabe quem morava? Tu sabe por que existem essas sacadas? Tu já parou para entender qual é o sistema histórico que tem em São Luís? Por que São Luís é patrimônio cultural da humanidade? Que saberes você tem? Quantos museus tem lá? Né? Se você mora numa cidade onde a cidade inteira funciona como um sistema de patrimônio e cultural, a gente só precisa ir atrás dos mediadores. Pode ser seu professor, pode ser alguém que você conhece, pode ser dentro do museu. Né? Quais são os museus que tem? Museu do Reggae, Museu da Gastronomia, Museu de Artes Visuais, Museu de Arte Sacra, Museu Histórico. Eu falei alguns, mas não são os únicos. Né? E você tem uma série, o Museu de História Natural, que é um dos mais incríveis que eu já vi. E às vezes eles reclamam demais, por quê? Porque as pessoas não vão. É um hábito que você tem que criar. Professor, a escola tem que levar. Sem problema nenhum. Mas se você não internalizar isso, esse processo de mediação cultural, ela não vai funcionar. Eu comentando com os meus alunos recentemente, e eu tenho que bater nisso, né? Nesse caso, eu tenho me tornado mediador cultural. Estimular nos alunos a entender qual é a importância da gente ter uma cidade, né, um centro histórico que conta com 4 mil, mais ou menos 4 mil imóveis tombados pelo patrimônio histórico, pelo IPHAN, mas também pela Unesco. Né? Nós somos o único lugar do mundo com a maior quantidade de azulejos
de fachada. Isso nos torna único, eu tenho orgulho de dizer isso. Né? Vou deixar o Blim aí do Atiçar, visitem o Centro Histórico, né? Procurem lugares onde você possa ter mediação cultural, converse com seus colegas, converse com os professores e vamos trabalhar nisso. Né? Professor Marco Dominici. Acessem o plano de estudo para maiores informações, porque senão só isso aqui não é o suficiente. Mas vamos jogar a chama aí da curiosidade para vocês. Professor Marco Dominici, professor de arte. Um abraço, gente. Fui!